Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Ferri na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro vai entrar. Boa noite, empreendedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Mente Empreendedora. Eu sou Marcos Ferri e hoje nós começamos uma série fantástica que vai mexer com as estruturas da sua empresa. Então, se prepara, porque nós vamos falar sobre o poder dos parceiros estratégicos. E para abrir, hoje nós vamos falar um pouco sobre um profissional que a maioria dos empresários só procura quando o problema já explodiu. O advogado. Ouvindo a gente agora? Então corre lá nas redes sociais, segue a Rádio Estação 4 e manda sua mensagem. Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4, Facebook.com/Rádio Estação 4, YouTube @Rádio Estação 4, nosso WhatsApp 16 997705143. Programa Mente Empreendedora com Marcos Ferri. Já pegou o seu caderno, o seu lápis, a sua caneta, o seu telefone, o seu tablet para fazer as anotações, porque hoje vai ter muita coisa boa para você anotar, muito insight, porque hoje eu não estou sozinho. E se você acha que advogado serve apenas para defender a sua empresa em processos trabalhistas, cobrar cliente inadimplente, saiba, você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa e está correndo muito risco, está ficando cego por conta disso. Hoje, para trazer um pouco mais sobre a parte estratégica desse parceiro fantástico, tenho aqui comigo Roberto Moraes, doutor Roberto Moraes. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ferri. Primeiramente, boa tarde. Muito feliz e agradeço o convite de estar aqui com você. Sempre é uma honra poder estar conversando e batendo esse papo. Muito bom, muito bom. Como vocês sabem, Roberto é um baita de um advogado empresarial, trabalhista e está assim, envolvido diretamente com o que nós lidamos no nosso dia a dia. Então, para você que é empreendedor, anotou o telefone do nosso WhatsApp, mande a sua mensagem. É pergunta, é dúvida, ou se você quer apenas participar com aquilo que você pensa, porque você sabe, a comunidade Mente Empreendedora é feita de todos nós empreendedores. Todos nós crescendo junto, aprendendo, crescendo cada vez mais, porque a gente se desenvolve com a participação de todos. Então, quero a sua participação. O Roberto vai trazer muita coisa boa. E vocês já perceberam, eu não consigo chamar ele de doutor de jeito nenhum, né? Imagina, vamos deixar as formalidades quando elas são necessárias. Fique à vontade. Roberto, vamos começar quebrando paradigmas, né? A gente sabe que a maioria dos empresários brasileiros só vai procurar o advogado na hora do problema. Normalmente, quando a gente está falando do empreendedor, é aquele momento da processo trabalhista, está lá já na justiça, ou então na hora que tem um cliente que deu um problema, não está pagando, inadimplente. Como é que a gente pode olhar isso e virar esse jogo, ao invés de deixar a gente perdendo tempo e dinheiro com tudo isso? Essa é uma questão até mesmo cultural, tá, Ferri? Não é uma questão restrita a algum nicho ou tipo específico de empresa. E isso justamente é o que precisa ser mudado. Você prevenir qualquer tipo de passivo, seja ele trabalhista,
empresarial, consumerista, é muito importante. A ideia realmente é você evitar isso e não deixar que aconteça. É mais fácil a gente, por exemplo, prevenir do que tratar a causa. Vamos dar um exemplo aqui fácil e simples. Todos nós temos veículos, né? Sejam ele carro, moto, assim por diante. A gente espera fundir o motor ou a gente troca o óleo para manter a manutenção em dia e evitar que aconteça? Perfeito. É a mesma lógica. Se nós temos um advogado ou um serviço jurídico assessorando aquela empresa, então muito provavelmente não vai acontecer de você ter um problema. Ou se tiver, ele vai ser pequeno. E aí, Vai minimizar, né? Exato, para mitigar isso é mais fácil. Se a gente entra em esferas específicas da justiça e do direito, nós temos situações onde, às vezes, uma orientação, um treinamento resolve a situação. E com tudo isso, logicamente, um profissional do direito, no caso um advogado, vai fazer toda a diferença dentro daquela empresa. Esse eu acho que é um dos maiores paradigmas que nós temos, né? Deixar para depois, né? E como você disse, né? Depois que fundir o motor, não tem o que fazer, né? Vai gastar uma baita de uma grana, né? Exatamente. E aí a gente pode ilustrar que também é uma questão que às vezes as pessoas mesmos, nós e as empresas, temos dúvidas corriqueiras do dia a dia. Poxa, será que está certo? Será que está errado? Será que pode isso? Será que pode aquilo? Imagina você ter um advogado, não literalmente inteiramente à sua disposição, mas naqueles momentos que você precisa, aqueles momentos que você fala assim, poxa, para quem que eu posso perguntar? Logicamente vivemos épocas modernas, onde geralmente o pessoal tende a ir na internet, e principalmente agora com a inteligência artificial, nós temos várias ferramentas para isso. Sim. Mas a gente não pode se esquecer que essas ferramentas elas foram criadas com uma base de dados. E se naquela base de dados não estiver atualizada, muito provavelmente a informação que você vai obter não vai ser a informação correta. Então, para isso, você ter com quem contar é sempre importante. A gente teve uma série aqui que nós trabalhamos a IA em todos os aspectos dentro da empresa. E eu imagino que na parte do direito também, né? Mas um grande ponto que ficou muito claro nas nossas conversas aqui foi que IA é uma ferramenta, nunca vai substituir o profissional. Porque, assim como qualquer outra função, né, o advogado é ele quem tem aquele olhar diferenciado para aquela causa, para aquela situação, e vai encaixar aquilo que a ferramenta está trazendo da melhor forma. Porque a ferramenta é fria, né? Ela não sabe nuances, né? Exato. A ferramenta, ela ajuda, ela facilita, mas ela não é, e aí eu estou dizendo com base de hoje, um fator decisivo. Você ter um profissional dentro da área capacitado, isso sim vai fazer diferença dentro do negócio. Sim. E automaticamente dentro do judiciário. Porque uma inteligência artificial, por exemplo, pode até criar uma peça processual, seja qualquer ela que for. Mas e para peticionar? E para fazer audiência? E para fazer oitiva de testemunha? E para praticar os atos processuais? Aí não. Aí é fundamental e imprescindível a questão ser humano. Né? Nós estamos falando com pessoas, nós estamos lidando com pessoas. O fato ocasionou com pessoas, então, logicamente, são pessoas que estarão ali. Então, assim, ela veio com uma ferramenta muito utilizável, um grande e amplo espectro para utilização, mas a gente tem que se lembrar que ela fica muito, no caso do direito, ela fica muito restrita em certas situações e que a gente tem que ponderar. Sim, sem dúvida. Agora, sempre tem aquela pergunta, né? Poxa, mas isso daí é para empresa grande. Eu não tenho condições de ficar pagando advogado o tempo todo e tudo mais, né? Empresa que tem setor jurídico, esse negócio todo. Eu entendo que isso é um grande paradigma, né? O que você pode dizer para os pequenos, médios empresários que já estão no mercado aí? Ferre,
realmente isso também é cultural, né? Infelizmente. Hoje nós temos todos os tipos de empresa, né? Nós temos desde uma empresa MEI até uma SA. Sim. E realmente, durante muitos anos, era essa a tese, né? Historicamente falando, era o pensamento que mais reinava em qualquer conversa, roda de conversa, discussão, até mesmo na televisão e na época da internet. Só grandes empresas têm setor jurídico. E, de fato, de certa forma, ainda é assim, tá? Mas, hoje, as empresas, de modo geral, por exemplo, uma MEI, uma EPP, uma ME, tá? Todas essas que têm um porte um pouquinho menor do que grandes empresas, elas também podem e devem contar com uma assessoria jurídica. Vamos fazer outra ilustração. Todo empresário, salvo exceção do MEI, que pode ou não ter um contador, mas todas as outras empresas têm contadores. Sim. Tem uma empresa de contabilidade por detrás, que faz toda a parte ali de não só emissão de olerites, registros de dia social de funcionário, a parte também de NCM de produtos, emissão de notas, enfim, toda a parte tributária que todos já conhecem. Ou seja, hoje uma empresa ela não vive sem uma contabilidade, ou pelo menos é muito difícil. O advogado, com um escritório de advocacia voltado para esta área, é exatamente isso também que a empresa precisa. Só que muitos empresários às vezes acham que isso é um custo alto. É algo que vai onerar muito a folha da empresa. Sim. Né? O fluxo de caixa. E aí a gente tem que lembrar que são situações distintas. O que a empresa tem que entender é que do mesmo jeito que a contabilidade é algo que ela paga porque precisa, o advogado é a mesma coisa. É como se você tivesse um funcionário a mais. Se você tem a contabilidade como um funcionário a mais recorrente, que você paga todo mês, tem escritórios de advocacia que são a mesma coisa. Você vai pagar um valor mensal para ter utilização daquele serviço quando você precisar. E aí vem uma outra questão. Eu não preciso. Nunca tive um processo. Para que eu vou pagar um escritório de advocacia? E aí é o ponto, né? O pessoal acha que, só na hora do processo que eu preciso do advogado, né? Exato. E não é isso, né? Não necessariamente. E aí vem o X da questão, o cerne da questão. Bom, usando isso como analogia, que a gente tem que entender e mostrar, até mesmo para os nossos ouvintes, é o quê? Quando você tem uma empresa, não necessariamente você vai acionar quando você só tem um problema. Você pode perguntar e questionar qualquer atividade, seja legislativa, seja do executivo, ou até mesmo do judiciário. O escritório ele vai estar apto, a qualquer momento, a te orientar em qualquer medida ou tomada de decisão. Isso é muito importante. Me recorda um fato, aconteceu numa cidade vizinha nossa aqui da região, que por orientação de um contador, uma empresa inteira mandou todo mundo embora e contratou como PJ. A famosa pejotização, que hoje está inclusive no nosso STF. Pois bem, a orientação veio a partir do contador. Mas esse contador não tinha assessoria jurídica. E ficou por isso mesmo. Até que, passado um ano e meio disso acontecendo, um dos primeiros funcionários saiu da empresa e processou a empresa pedindo vínculo empregatício, reconhecimento de vínculo de trabalho. E ganhou. E só aí ele já levou 300 mil reais. Uau! Os outros 9 ficaram sabendo e fizeram a mesma coisa. Moral da história, hoje a empresa não existe mais. A empresa quebrou. A empresa fechou e a empresa teve que pagar todas as condenações. Ou seja, se você tem a ajuda de um profissional formado, capacitado, gabaritado para isso, muito provavelmente essa empresa estaria aberta até hoje, porque ela iria mostrar, não só para a contabilidade, mas também para o empresário, que existe sim um viés
que realmente vale a pena no caso da pejotização. Uhum. Mas ele tem que ser muito bem analisado, ele tem regras e critérios específicos para isso. Você sabe que, você falando essa história aí, me lembrou que a gente tem alguns vilões, né, quando a gente fala de advogado, de direito e tudo mais, né, e é exatamente esse um dos vilões, né, que eu vejo em vários mentorados nossos, a informalidade na contratação dos colaboradores. Ah, eu vou contratar aqui e tal, não sei o que mais, mas depois eu vejo se eu vou registrar ou se eu não vou, ou então vou fazer uma PJ aqui, porque aí eu já estou livre, mas não faz da maneira adequada, ou busca um contratinho na internet, vou pegar esse modelinho aqui que está lindo e maravilhoso, e simplesmente acontece exatamente essa situação, porque, nossa, nem dá para dizer que é experiência, né, de tão ruim que foi, né? Sim, exato. E o pessoal se esquece que hoje nós temos dentro da CLT um instituto específico para isso, que é o contrato de experiência. Uhum. Então, não necessariamente, vamos adentrar aqui a matéria trabalhista, mas não necessariamente nós temos que fazer, por exemplo, um contrato de prestação de serviço. Uhum. Não necessariamente nós vamos colocar o funcionário lá para trabalhar sem ele ter registro. Nós podemos fazer um contrato de experiência. Ah, doutor, mas ele vai ter que ser registrado no E-Social. Sim, ele tem que ser registrado. É forma e função, além da legalidade que a lei exige. Mas, entretanto, você fica respaldado por qualquer eventual situação. Vamos dar um exemplo aqui. Você vai lá, pega um funcionário para ele trabalhar durante 90 dias, que é o contrato de experiência. E ele pode ser 45-45, 30-60 ou 60-30. São as 3 formas do contrato de experiência. Uhum. O mais usual, 45-45. Dentro daquele prazo, se não der certo nem para o funcionário nem para a empresa, o contrato é extinto sem nenhum tipo de obrigação posterior. Uhum. Tá? É como se a CLT não estivesse valendo naquele momento. Existe sim a validade, existe o registro, mas assim, você não tem todos os encargos previstos em lei, por exemplo, se fosse um contrato por tempo indeterminado. Sim. A empresa mandou embora, tem que pagar fundo de garantia, aviso prévio, Uhum. parciais de 13º, férias, assim por diante. Não, dentro do contrato de experiência, essas regras, isso não acontece, tá? Mas, você está dentro do contrato de experiência, respaldado. Por quê? Você vai pagar o funcionário, você vai fazer os recolhimentos previdenciários e você vai fazer os recolhimentos do imposto de renda e também os recolhimentos fundiários. Uhum. Qualquer coisa que acontecer com aquele funcionário está amparado e baseado na lei. Aí eu te faço a seguinte questão. Você tem o mesmo funcionário que não está registrado. Ele sofre um acidente de trabalho. Tem uma redução ou uma perda laboral, ou pior, ele vem a óbito. Sobre quem vai recair todo o ônus dessa situação? Sem dúvida do empresário, né? O empresário. Eu já vi ações, Ferri, de 1.700.000 reais dentro do justiça de trabalho, 2,5 milhões, que eram funcionários que estavam mal registrados ou não registrados, tiveram perdas ou redução da capacidade laboral de 30%, 40%, 50%, 70%, ou até mesmo óbito dentro do ambiente de trabalho. Sim. E isso é muito grave, porque se você não paga para o teu funcionário o INSS, você não tem essa cobertura. E se você não tem essa cobertura, vai resvalecer em quem? Na empresa. Na empresa. Hoje, inclusive, está acontecendo com o nosso cliente essa situação. Foi um acidente de trabalho, teve uma redução laboral, ele pediu dano estético, dano moral, pensão. Nossa. Tudo isso englobado em princípios da CLT. Tem razão no pedir? A gente vai analisar, porque aí a gente está tratando de mérito. Sim. Então o juiz, juntamente com as provas, vai verificar se tem ou se não tem. Mas não significa que ele não possa pedir. Sim. E aí gera um montante exorbitante no valor da petição inicial que assusta o empresário. Pode até ser que tenha uma redução, mas acaba tendo um ônus para a empresa, né? Sim. E lembrando, muito importante isso para os empresários. Felizmente ou infelizmente,
A Justiça do Trabalho, ela sempre vai proteger o trabalhador. Ela sempre vai proteger o hipossuficiente e não o hiper. Mesmo com as mudanças que tiveram lá na reforma trabalhista, ainda continua tendo essa, vamos dizer, proteção, né, do trabalhador, né? Sim, porque esse é o fundamento da Justiça do Trabalho, é equiparar, ou pelo menos tentar equiparar a função empresário-trabalhador. Logicamente que alguns concordam, outros não concordam, outros ficam em cima do muro, enfim, não vamos aqui entrar neste mérito para adentrar se está correto ou se está errado. Mas o que a gente tem que entender é que realmente isso pode acontecer. E se acontecer, muito provavelmente a empresa vai ter que arcar com essa situação. E aí é um dinheiro que vai sair do caixa da empresa, poderá ou não fazer falta, e vai ter um impacto. E o pior, Ferri, gera o quê? A reincidência. Porque quando um funcionário processa uma empresa e ganha, os outros vão fazer a mesma coisa. Eles vão perceber que tá exatamente igual, né? Exato. Se ele ganhou, eu também vou ganhar. Exato. Se são as mesmas funções, a mesma situação, o mesmo fato, tudo igual, é só entrar que ganha. Sim. E aí como que você muda isso? Quem que vai te orientar para mudar? É nesse ponto que uma assessoria jurídica vai fazer a diferença. Porque nem sempre a contabilidade, vou ser sincero, raramente a contabilidade vai numa empresa para verificar se está certo ou errado determinada situação. É só poucas pessoas, e nelas se inclui o advogado, que vai até a empresa e fala, olha, isso aqui é procedimento, isso aqui não é. A empresa tem POP? Procedimento de operação padrão? Não tem, então vamos fazer. A empresa tem regimento interno? Não tem, então temos que fazer. A empresa tem adequação de cargos e funções? Não tem, então vamos fazer. Ou seja, são situações que nem todos os profissionais vão estar aptos para proporcionar, e para não só proporcionar, fazer, ajudar, criar, melhorar isso para a empresa. E o advogado, sim, pode e deve atuar nessa área. E olha só, para você empreendedor que está ouvindo, anotou isso para você perceber que mesmo que você tenha um funcionário apenas, um colaborador, é preciso ter esse cuidado. Tenha profissionais adequados para cuidar de cada parte da sua empresa. O contador cuida dos números do jeito que ele precisa cuidar. Que ótimo que a gente tem bons contadores, né? Se você não tiver um bom contador, procure um que seja bom. Mas a assessoria jurídica também é extremamente importante. Assim como a nossa mentoria ajuda muito nesses procedimentos todos que o Dr. Roberto acabou de dizer aqui, a gente vai te ajudar também nisso daí. Então, desde a consultoria, mentoria, até o advogado, o contador e outros profissionais que a gente vai trazer aqui durante esse mês, você vai perceber que vai ter muita gente estratégica, muito profissional, que vai fazer com que a sua empresa fique preparada estrategicamente para crescer cada vez mais. Mas falando de vilões, né, eu lembro de um outro grande vilão também nas empresas, e principalmente nas pequenas, o tal do contrato. Eu vejo muita gente, e a gente já pegou mentorados, pegando modelinhos prontos na internet, pedindo na IA para fazer e tudo mais, e passando situações complicadíssimas depois, perdendo dinheiro, inclusive com o cliente, principalmente em empresas de prestação de serviço, né? Não tanto o de produto, mas na prestação de serviço eu vejo uma necessidade incrível de uma assessoria jurídica para que seja revisar o que foi feito na IA. É assim? Sim, e muito, principalmente depois que elas entraram no mercado. Vamos fazer agora aqui Vamos criar duas situações aqui, para os nossos ouvintes entenderem isso daí bem a fundo. Eu não estou aqui para crucificar, nem para falar que inteligência artificial não serve. Só que a gente tem que deixar determinado isso. E a ferramenta. Exatamente. Não é como se fosse assim, um trator que vai construir um viaduto, mas quem constrói é o homem, é o ser humano. É a mesma coisa. Gente, isso é muito importante.
Contrato, nós estamos falando de uma natureza civil que faz vontade, que faz verdade entre as partes. Ou seja, a partir do momento que tiver uma cláusula mal redigida, uma cláusula que já tenha por si só ela formada, seja nula de pleno direito, ou uma cláusula ambígua, qualquer situação vai ensejar na justiça comum para verificar e averiguar essas questões. Isso vai demandar contratação de advogado das duas partes, perda de tempo, perda de recursos, perda de dinheiro e uma infinidade de outras situações. O advogado, ele vai entrar com o caráter e o escopo do profissional que vai analisar, balizar, avalizar o contrato. E ele vai poder orientar da melhor forma possível. Eu gosto de dizer que os nossos contratos, feitos no nosso escritório, eles são personalíssimos. Ou seja, ele é criado especificamente para aquele evento. Não tem como eu aproveitar ele numa determinada outra circunstância ou situação. Ele é feito para aquela empresa, para aquele produto, para aquele serviço, para aquele segmento. Ou seja, ele é mais do que um contrato. Ele é uma roupa que você veste, cabe perfeitamente. Não tem o P e o MG? Às vezes você vai lá, pega a camiseta, essa aqui é M, não serve. Essa aqui é G. Ficou um pouquinho larga, mas pode ser. Às vezes o seu é o intermediário. Exatamente, o contrato ele tem que caber dentro da sua empresa. Tem que ter aquele detalhezinho que faz a diferença, Exato. Né? E outra, o advogado, ele vai não só se basear dentro, por exemplo, do Código Civil ou dentro do Código de Processo Civil. Isso é o nosso ordenamento jurídico na prática, mas nós temos leis específicas, certo? Ela pode ser uma lei ordinária, ela pode ser um decreto-lei, ela pode ser qualquer coisa. E o advogado analisa isso. Sim. Vamos usar um exemplo aqui. Todo mundo tem moradia. Todo mundo mora numa casa, num apartamento, enfim. Quando alguém vai fazer um contrato de locação ou de venda, vamos usar o de locação, melhor. O de locação, ele usa a parte do direito civil. Mas nós temos uma lei específica, a lei do inquilinato. Nós temos que usar aquela lei como também base para a criação daquele contrato. A gente não pode não usar. Mas eu não usei. E aí? Pois bem, tem brechas. Porque se no direito civil ou no direito processual civil não está dispondo isso legalmente nos artigos e estava dispondo na lei do inquilinato e você não colocou, pronto, você tem uma cláusula em branco. Você tem algo que vai precisar que o judiciário seja provocado para falar quem tem direito. Vamos dar um exemplo aqui categórico, aproveitando que eu estou falando disso. E já até viralizou vários vídeos na internet. Pintar ou não pintar o apartamento? E aí, de quem que é a responsabilidade? Pessoal, realmente a lei do inquilinato prevê que da utilização da locação para moradia, havendo desgaste natural, realmente o inquilino não é obrigado a pintar o imóvel. Olha só. Mas tem um detalhe. E se tiver no contrato que você tem que pintar o imóvel? Sim, você tem que pintar. Porque o contrato faz verdade entre as partes. Você assinou dizendo que você iria pintar. Então você tem que pintar. Ou seja, se no nosso contrato de prestação de serviço, a minha empresa com o meu cliente tem um detalhe que está lá no contrato, mesmo que não seja previsto, mas se está lá, eu tenho que cumprir aquilo. Sim, desde que não haja ilegalidade, se tiver, faz verdade entre as partes. É igual na Justiça do Trabalho, por exemplo, fazendo essa mesma analogia com a primazia da realidade, tá? Que é muito utilizado. É a mesma coisa. A partir do momento que o objeto é lícito, há vontade entre as partes, as duas partes são maiores e capazes, pronto, fez regra. Desde que não tenha ilegalidade. Ficou convencionado que eu iria pagar 5% de comissão, mas na verdade tem que pagar 2%. Não, se assinou 5%, tem que pagar 5%. Sim. Olha só, empreendedor, a importância do seu contrato.
E eu já peguei vários mentorados que não tinha nenhum contrato para prestação de serviço. Vendia prestação de serviço e não tinha contrato. Olha a briga que poderia dar. E por mais que você estivesse entregando o melhor do seu serviço. Então, se prepara. Eu sei que o seu escritório tem grandes condições para empresários, mesmo pequenos, né? Sim, claro. E condições de ter esse atendimento diferenciado para não só na hora do processo, né? Mas para se preparar para não precisar chegar no processo, né? Sim, exato. Eu me autodenomino o advogado das pequenas empresas, porque justamente são elas que precisam desse apoio, Ferri. A gente tem que parar um pouco de tapar o sol com a peneira e parar de tentar achar pelo em ovo. São situações hoje com a modernidade de tudo que a gente está vivendo, pessoal. Só olhar na televisão, internet, as redes sociais, enfim, tudo sempre, cada dia, um novo começo, um novo aprendizado, novas formas, novos meios, tanto de se ganhar ou perder dinheiro, vamos assim colocar. Então são situações que realmente exigem muito da empresa. E às vezes o empresário, ele não pode se dar ao luxo de ficar pensando nisso. Deixa que o advogado pense por ele. Essa é a ideia. Você contrata o time de marketing, você contrata o pessoal do comercial, você escala teu produto ou serviço, você trabalha, você faz isso, e você vai se preocupar com lei? Você vai se preocupar em adequar a tua empresa? É igual eu falo, volto a repetir, contador, o advogado tem que ser a mesma balança. Sim. Contador e advogado dentro de uma empresa não é mais luxo, é necessidade. Sim. Ou seja, por base disso, você já vê a importância. Só que aí muitos vão poder falar assim, doutor, mas é muito caro. Então, realmente, se você for em escritórios grandes, vai ser caro. Né? Não estou dizendo que eles não vão entregar uma qualidade de serviço, mas realmente vai ser caro. Mas tem escritórios que você consegue ter uma prestação, sim, de um serviço de qualidade, principalmente nessa parte de consultoria e assessoria jurídica, a preços acessíveis para a grande maioria dos empresários. Tá? Por exemplo, lá no nosso escritório, começa a partir de R$400 esse tipo de serviço. Então, assim, não é algo impossível, não é algo inacessível, é só algo que tem que sentar e conversar. Né? E eu acho que isso é o grande e principal fundamento. Por mais que nós vivemos numa era digital, muita coisa ainda no escritório é feito físico, tá? Sim. Principalmente o cafezinho, né? Aí sim, hein? Essa faz diferença. Aquela tomada de decisão. Eu acho que o olho no olho, tete a tete ali com o empresário vai fazer a diferença. Por mais que a gente use a IA, use outras ferramentas também que potencializam, né, tudo, não substitui o olho no olho de jeito nenhum. Não substitui o cafezinho, não tem como. Exatamente. Eu estava me recordando aqui, enquanto a gente estava falando de contrato, né, de alguns casos que eu peguei também de sociedade sem contrato. Que situação difícil. E eu vi, assim, alguns embates por conta disso. Não, eu ponho dinheiro, você entra com o trabalho e daqui a pouco, não, peraí, você não pôs dinheiro nenhum, então você não vai ter direito a nada, aí não entra. Nossa, grandes embates, alguns que eu acompanhei. E essa é uma situação que, por falta de advogado, pode acontecer ainda, né? Sim. Principalmente para quem é pequeno, que está querendo crescer e que, de repente, pode vir um sócio depois. Exato. E, Ferri, não só é tão importante o que você acabou de dizer, como tem um outro lado. Né? Você fala de uma empresa que tem sócios e não tem um contrato. E aquela empresa que tem sócios, tem contrato, só que o contrato está mal redigido. Essa é outra situação, hein? E aí você tem uma outra situação. E aí vou dar um exemplo prático. E aí é um trabalho conjunto do contador com o advogado, né? Exato. Então vou dar um exemplo prático aqui para o pessoal entender.
rapidamente falando. Sociedade de advogados, tá? Sociedade de advogados, hoje eu tenho lá no escritório. E como que funciona? Só advogados podem ser aceitos dentro da sociedade de advogados. Tanto que advogado não pode ter um chefe, um superior que não seja outro advogado. Porque é uma profissão, é um profissional liberal, mas com registro em órgão de classe, e ele tem caráter de exímio conhecedor da lei, porque se ele estudou e passou no exame de ordem, muito provavelmente é isso que acontece. Pois bem, aí tem lá uma sociedade de advogados que não prevê a entrada de só advogados dentro do quadro societário. Ou, por exemplo, morre um advogado, e aí a mulher desse advogado entra na sociedade de advogados. E aí, como que fica? Pode, não pode? Esse é o X da questão. É a mesma coisa dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, se você não tiver delimitado o que pode e o que não pode dentro da lei, a lei, o juiz vai falar o que pode e o que não pode. Sim. Mais custo, mais tempo, mais dinheiro. Pois bem, hoje, dentro de contrato de sociedade, você pode fazer o contrato em cotas iguais, em cotas desiguais, e até mesmo tem a possibilidade de você fazer da seguinte forma. Por exemplo, eu levei mais clientes para dentro da empresa. Ou os clientes que eu levar, a minha porcentagem é maior do que aquele que não levou. E assim por diante. Isso está aceito e pode, e se quiser, deve ser feito. E lógico, para isso funcionar bem, tem que estar muito bem redigido no contrato. Exatamente. Né? O famoso contrato de sociedade. Dentro também desse Que não pode ser aquele contratinho de gaveta, né? Exato. E também não pode ser o contrato do ChatGPT, né, pessoal? Vamos lá, me ajuda, né? A gente tem que lembrar justamente isso. Personalíssimo daquele contrato. Ele é feito para aquela empresa, para aquela situação. Sim. Nenhuma empresa é igual a outra. Hoje nós temos empresas de diferentes nichos. Por mais que os negócios sejam parecidos, sempre tem um detalhe, né? Claro, porque aquele detalhe que fez aquela empresa ser diferente. Sim. Como dizem, é o detalhe que ganha o jogo. Né? A gente sempre fala nas mentorias, né, que cada empresa tem a sua cara, né? E a cara é o que faz o diferencial. Exatamente a mesma situação vale para o jurídico, né? Sim, porque todos nós somos diferentes. Sim. Nós somos seres humanos, mas nós somos diferentes entre si. Né? Eu sou diferente de você, e você é diferente de outra pessoa. Né? Então, por nós sermos diferentes, termos circunstâncias, passarmos por experiências, vimos de famílias totalmente distintas, diferentes, tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive na confecção desse tipo de contrato. É isso mesmo. Para prever qualquer situação. Vamos, por exemplo, aqui falar sobre... lógico que esse é um daqueles 3 temas que não se fala. Mas, por exemplo, a pessoa é daquela religião. Eu não posso trabalhar aos sábados. E está no contrato. E aí? E se não tiver previsto lá no contrato que a pessoa não vai trabalhar, e ela não trabalha e não tem, sei lá, um tipo de punição, né? Ou algo do tipo, então tá bom, então você vai ganhar menos no seu prolabore no final do mês. É uma situação que pode acontecer. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, não estou aqui para dizer se está certo ou se está errado, só estou aqui para alertar. Porque se tiver uma situação, dentro do contrato de sócios, pode prever esse tipo de cláusula. Você não vai trabalhar aos sábados por conta da sua orientação religiosa? Ok. Ela vai funcionar assim, assim, assim. Pronto, tá lá. E o combinado está marcado lá. O que é combinado é marcado. Ponto. Exato. Isso eu estou dando um exemplo. Doutor, quais os outros? Vamos tomar um café que eu te explico. E temos participação aqui. Boa noite, meus amigos Ferri e Dr. Roberto. Hoje, um encontro de peso, com muita informação para todos os amigos e ouvintes. Forte abraço, Manuel da Ravelseg Corretora. Grande Manuel, um abraço, meu querido. Sempre participando, sempre presente. Um grande abraço para você, Manuel. E, bom, vamos falar um pouquinho de como a gente pode pensar em blindar nossas empresas, né? A gente já sabe que vai precisar de um escritório para dar um acompanhamento. Mas assim, alguns pontos que a gente pode dizer para o pessoal já começar a ir anotando e pensando já, que vai levar logo em seguida, assim que contratar o escritório de advocacia. Ferri, nós temos que entender
E aí também passar essa informação para o pessoal, que é o seguinte: existem várias áreas do direito. E elas também existem dentro da própria empresa. Uhum. Vou fazer só um parênteses rapidinho. Você pega a parte tributária. Você tem o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Sim. Quem vai escolher qual categoria vai entrar é o contador. Uhum. Através do seu faturamento, tudo mais. Sim. Mas, por exemplo, você tem que pagar as guias. Quanto que o teu funcionário custa por mês? 11%, 20%, 30%? Tudo vai depender de qual faixa de classificação tributária você está. Sim. E agora com a reforma tributária, isso fica um pouquinho mais complexo, né? Exato. E só lembrando o pessoal, tá? Só um spoiler, a partir do ano que vem, IBS e CBS, tá? É. Bom, dentro da empresa é a mesma coisa. Como que a gente vai blindar? Sempre, vamos voltar o exemplo, sempre trocando o óleo do carro, né? Uhum. Então, assim, pontos relevantes e de importância dentro de uma empresa que eu sempre falo. Primeiro, parte tributária. Tá certo o NCM do teu produto? Uhum. Tá certo o valor que você paga do ISS, do Imposto de Serviço? Como que tá isso? Certo? É um ponto a ser analisado. Depois vamos para a parte trabalhista. Tua empresa, quantos funcionários tem? E aí eu vou dar agora uma dica de ouro. Vocês sabiam que empresa até 20 funcionários é isento de controle de ponto dentro de uma demanda judicial? Olha. Se o funcionário tem uma empresa, se o empresário tem uma empresa que tem até 20 funcionários e ele é acionado judicialmente por um funcionário e esse funcionário está pedindo, por exemplo, hora extra, a empresa, mesmo que ela tenha cartão de ponto, seja mecânico, eletrônico ou digital, ela não é obrigada a apresentar. Tem o artigo de lei que prevê isso daí. E aí, isso é importante, doutor? Claro, faz toda a diferença. Porque você inverte o ônus da prova do artigo 818 da CLT. Quer dizer que, nesse caso, quem está pedindo a hora extra que vai ter que comprovar que fez. Justo. Oh. E aí que vem a situação. O funcionário, será que vai conseguir comprovar? Às vezes sim, às vezes não. E aí eu posso falar com a experiência que eu tenho. 99% ele não consegue comprovar. Uhum. Porque falta para ele a capacidade que a empresa tem. Que ele, por si só, não tem, por ser empregado. Sim. Voltando, então, na parte trabalhista, como que está a empresa? A empresa está seguindo tudo certinho? E aí, seguindo em que sentido? Não estou falando do feijão com arroz, o salário, as férias, o 13º. Não é nada disso. Eu estou falando como que estão as suas contribuições. Por exemplo, você sabia que se não pagar o teu funcionário no 5º dia útil corretamente, ou deixar de recolher o fundo de garantia, esse funcionário pode entrar com pedido de rescisão indireta, que significa dar justa causa na empresa? Olha. E agora, mais um detalhe. 5º dia útil, sábado, conta para pagamento ou não conta, Marcos Ferri? Boa pergunta. Sempre eu ouço isso daí. Eu entendo que é melhor contar para você não ter surpresas, mas já ouvi falar que não conta para pagamento. Pois bem, hoje, na atual jornada do brasileiro, que é a jornada 6x1, tá? Atual. Não sabemos ainda o futuro. Tá lá votando, né? Vamos falar da data de hoje, tá? Você não tem que trabalhar 44 horas semanais? Isso. E as 44 semanais, elas são divididas em 8 horas diárias, segunda a sexta, e 4 horas aos sábados. Poxa, então se eu trabalho aos sábados, conta. Isso tem uma previsão legal, tá lá na CLT também. Salvo engano, artigo 467. Tá? Então, assim, e eu vejo muita empresa pagando errado. Sim. Não conta o sábado como dia útil. E sábado é dia útil para pagamento. Olha aí. Entendeu? Outra coisa, a empresa está seguindo exatamente o que está dentro da convenção coletiva do sindicato ao qual ela pertence? Aí um ponto extremamente importante, que eu vejo vários mentorados aí, sequer prestou atenção em qual dissídio coletivo, qual convenção que tem que ver, qual sindicato que aquele trabalhador está ligado. Exato. Geralmente, essa é uma parte que a própria contabilidade pode ajudar, mas eu já vi muita contabilidade colocar no lugar errado. Vou dar um exemplo. Motoqueiro.
Motociclista. Entra em qual sindicato? Aqui em Ribeirão Preto, nós temos o Sindimoto, mas nós temos outros sindicatos que prevê a função do motoqueiro dentro da própria convenção coletiva. E aí? Qual utilizar? Lógico que dentro de uma parte administrativa, a contabilidade vai indicar aquele que melhor convém para a empresa. Sim. Mas dentro de uma parte jurídica, aí é o advogado que tem esse feeling para verificar aonde está a vírgula ou a pegadinha de qual sindicato ele vai enquadrar dentro daquela função daquela empresa. Por isso que tem que ser um trabalho conjunto do contador com o advogado. Um não substitui o outro, pessoal, não é isso. Muito pelo contrário, eles se complementam. É um adicional. Perfeito. Tá? Isso é muito importante, porque às vezes você não está seguindo algo que está previsto na convenção coletiva. O funcionário entra com o processo e a empresa perde. Sim. E, gente, por favor, é o que eu sempre falo para todos os nossos clientes. Advogado não faz milagre. E uma coisa interessante, né? Falando de convenção coletiva. A convenção coletiva tem mais deveres do que a lei exige. Então, a lei, vamos supor que para aquela determinada profissão dá um salário mínimo, mas lá na convenção, de repente, não é o mínimo, é o mínimo que é exigido para aquela profissão é maior do que o mínimo nacional. E tem que seguir aquela da convenção, né? Sim, exato. Aquelas regras que estão lá, né? Não só salário, né? Exato. Outro exemplo, hora extra na CLT é 50%. Tem sindicato que eu conheço que a hora extra o adicional é 70%. Olha aí. São 20% a mais. Mas a empresa paga hora extra. Tá bom, mas está pagando errado. Sim. E isso a contabilidade não faz. E relembrando, não estou crucificando a contabilidade. Estou falando que... É um complemento, né? Exato. O advogado é o complemento da empresa junto com a contabilidade. Outro ponto, que aí a própria reforma da CLT em 2017 trouxe isso. O acordado sobrepõe ao legislado. Exatamente o que o Ferri falou. Se você tem dentro da convenção coletiva algo que melhore a condição do empregado, a justiça não vai contra. Ela não vai usar como base a CLT. A CLT, aquilo é o mínimo. É o básico. É o básico. Exato. Se tudo que for acima, pronto, vai manter daquela forma. Tá? Então, por exemplo, já passamos pela área tributária, demos uma pincelada na área trabalhista, vamos para uma outra área, a empresarial. E aí é onde entra o que você disse, contratos. Pessoal, o contrato é de uma importância tremenda, principalmente se você é prestador de serviço. Sim. Principalmente. E, pessoal, você que é pintor, pedreiro, empregada doméstica que está nos ouvindo, por favor, preste atenção. A partir do ano que vem terão mudanças importantíssimas e mudanças que vão impactar a área de atuação de vocês. Então, assim, prestadores de serviço, se atentem. Porque o ano que vem teremos muitas mudanças, algumas boas, mas infelizmente a grande maioria ruim, que vai impactar, infelizmente, esse pessoal. E contrato de prestação de serviço é o ápice. É a galinha dos ovos de ouro de qualquer profissional. É ali que você vai poder verificar, argumentar, arguir, tudo. Falar o que você quer, o que você não quer, o que você vai fazer, o que você não vai fazer dentro da sua prestação de serviço. E é muito importante, lembrando, pessoal, contrato. Não podemos nos esquecer que aqui a gente está falando de contrato de prestação de serviço. Sim. Não de falsa pejotização, não de fraude trabalhista, tá bom? O pessoal até brinca, né? Isso aqui é só para inglês ver, né? Exatamente. Esse não vale. Não vale. Estou falando de contrato mesmo. Natureza civil e tudo o que os nossos CC e CPC, que são o Código Civil e o Código de Processo Civil, prevê, tá? Bom, e qual que é a outra parte aqui que a gente pode falar um pouco também sobre a questão da empresa? Sucessão familiar, tá? Lógico que ninguém gosta de falar sobre o evento causa-mortes, vamos colocar um termo jurídico aqui, sim, mas é algo que a gente tem que lidar, em vida principalmente. Aliás, eu entendo que é extremamente importante pensar isso daí na hora do contrato social.
Também. Porque, imagina, você trouxe o exemplo, né, do quando é uma sociedade de advogados, né? Mas qualquer empresa pode passar por isso, e eu já vi situação, na hora da sucessão, dá muito problema com o herdeiro que não está preparado. Não, agora eu vou preparar alguém para fazer, então, só que não consta isso no contrato, aí o outro sócio não aceita. Dá alguns embates, assim, complicadíssimos, né? E se está previsto no contrato, não tem isso, né? Exato. E você quer ver uma outra situação também que às vezes dá até... A gente fica até triste pela família e pela empresa quando você tem uma sucessão nesse sentido, né, causa mortes, e nem o inventariante e nem os herdeiros querem assumir a empresa. E aí a empresa vai para venda, vai para liquidação e se encerra. Ou seja, algo que o patriarca da família fez, acabou também junto com ele. Obrigado, não existe mais. Então, assim, de certa forma, você vê, eu, né, às vezes quando participo desse tipo de situação, fico até triste por dentro, porque imagina mesmo tanto que aquela pessoa, lógico, seja homem, seja mulher, fez para manter aquela empresa, criar um nome, fazer para filho, não querer. E às vezes a empresa está no auge. Exato. E simplesmente morre porque não tem ninguém para conduzir, né? Aí tem que liquidar tudo. Então, assim, tudo isso faz parte. E também a gente tem que analisar. Né? E, logicamente, pessoal, tem outras áreas também, só rapidamente falando. Nós temos a parte de direito ambiental. Por exemplo, se a empresa trabalha com material ferroso ou trabalha com algum tipo de situação específica que possa ensejar qualquer tipo de crime ambiental, enfim, que cause dano à natureza. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque crime ambiental dá cadeia no Brasil. Graças a Deus, a nossa legislação ela é muito, mas muito criteriosa e muito, muito bem feita. Tá? A parte de direito ambiental. Então, empresas que trabalhem com isso, fiquem atentos com essa situação e busquem advogado. Tá? Outras questões também são aquelas empresas que trabalham transportando, né, materiais, produtos, seja eles matéria-prima, insumo, ou já o produto pronto para outros estados. Né? Lógico que o ano que vem com o IBS e o CBS vai acabar, mas nós temos aí as famosas alíquotas de ST, substituição tributária. Sim. Enfim, é um parto você fazer conta. Agora eu deduzo, agora eu pago, agora eu recebo de volta, enfim. Onde que eu faço o gerador? É aqui, é ali, quando sai da empresa, da fábrica, quando chega no cliente. E vai ter um aspecto bem importante agora com a reforma tributária, que é a questão do crédito, né? Exato. Então, tem empresas que vão precisar, assim, se preparar muito bem, eu acho que um advogado tributarista é o que vai ajudar nisso, justamente para saber, poxa, a empresa que vai ser minha cliente, eu vou poder fazer ou ceder crédito tributário para ela, tal e tudo mais. Eu já estive vendo algo a respeito disso. Sim, exato. E já que você falou em crédito, vamos melhorar a sua colocação. Créditos de carbono. Sim, é outro. Poucos empresários falam sobre isso. O pessoal que está nos ouvindo é empresário, se atentem. Crédito de carbono é o futuro. Isso. A gente já teve programa aqui, uma série falando sobre ESG. E esse é um aspecto poderoso na parte de meio ambiente. Não só para meio ambiente e cuidar da nossa natureza e tudo mais, mas falando do nosso bolso diretamente para a nossa empresa ter mais faturamento. Se você é da área que você gera crédito de carbono, isso pode virar lucro para sua empresa. Agora, se você é uma empresa que não gera ou que você utiliza isso, é preciso ficar atento, porque senão você pode levar multas. Exatamente. Agora, tem um aspecto, a gente já está quase no nosso horário, mas que eu lembro, um mentorado nosso teve um grande problema trabalhista, porque não cuidou, né? Bom, aquela história de fazer contratação mal feita, né? Nesse caso nosso aí, que a gente acompanhou, ele não tinha contratado, né? Estava na informalidade, porque
o amigo lá tinha pedido, não, deixa só acabar o meu salário-desemprego e depois a gente contrata. E ele teve um problema, um acidente, e depois entrou com processo contra a empresa. A empresa pagou uma baita de uma grana, na época foi mais de 450 mil. E a gente vê, poxa, o Dr. Roberto falou aqui que o escritório dele tem acompanhamentos que começam com R$400. Olha a diferença que a gente tem para uma empresa, R$400 para R$450 mil. O que vale mais a pena é você ter um parceiro estratégico que te ajuda e colabora para você não correr risco, ou correr o risco e acabar até quebrando a empresa. Esse é um ponto que eu gosto de trazer, assim, que a gente vê na prática acontecendo, e é algo que o pessoal esquece de ver. Quando a gente está fazendo a mentoria, a gente vai falar, é importante você ter um advogado para te acompanhar. Ah, que isso, é muito custo, eu não vou ter dinheiro, o caixa não aguenta. Mas olha a diferença, esse é um caso prático. Vocês sabem que a gente adora trazer coisas da realidade, né? Casos que aconteceram de verdade que a gente acompanhou. E é isso. Você não pode deixar a sua empresa correr esse risco, porque pode ser mais cedo ou mais tarde, mas vai acontecer. Se você não faz direito, vai acontecer. Exato. Ferri, isso é muito importante que você tocou nesse assunto, né? E justamente foi aquilo que eu falei. É o detalhe que ganhou o jogo. E hoje em dia, pelo menos dentro do meu escritório, existe sim essa possibilidade de você ter assessoria e consultoria jurídica por um preço acessível. Sim. E assim, eu não tenho contato com outros escritórios de advocacia, mas dentro do nosso ambiente, do nosso universo, nós temos feito, graças a Deus, um impacto muito grande na vida de vários empresários, justamente por estar oferecendo isso, que é algo que realmente faz a diferença, faz sentido e, querendo ou não está muito fora de preço de mercado se a gente, por exemplo, for comparar com uma contabilidade. Sim. E é por isso que eu falo, você tem vários funcionários, por que não ter mais um específico? Sim. Por que não ter mais um que vá fazer realmente a diferença entre te ajudar e não te ajudar? Entre tudo isso que eu falei, treinamento, POP, regimento interno, organograma, definição de cargos e funções, ou seja, tudo isso o advogado está apto a fazer. Isso porque eu nem falei de NR01, isso porque eu nem falei de todos os outros, por exemplo, LTCAT, PGR, PCMSO, toda essa parte relacionada à parte trabalhista, vamos assim colocar, igual você deu de exemplo. Então são N situações que o advogado ajuda a empresa, mostra para ela e orienta. E isso é um fator preponderante e primordial. A orientação não está vindo de qualquer lugar. A orientação está vindo de um lugar com conhecimento, uma fonte fidedigna e alguém que realmente sabe do que está falando. E detalhe, tem responsabilidade civil objetiva, pode ser cobrado por isso e vai fazer a diferença dentro da sua empresa. Para você que é empreendedor, viu a importância desse parceiro estratégico? O quanto esse parceiro te ajuda a fazer a sua empresa crescer cada vez mais? O Dr. Roberto trouxe aqui falando de mais um colaborador, mas eu nem colocaria, porque colaborador a gente tem que treinar e tudo mais, né? Esse é um parceiro mesmo, porque ele já vem pronto já, com a expertise para poder te ajudar. Aquilo que você não precisa se preocupar, porque você tem que estar baseado no seu core business. A sua preocupação tem que estar no core business, porque essa parte jurídica toda, ele vai olhar para a gente. Então a gente não precisa se preocupar, e isso faz a diferença. Então, para de dar desculpa que você é uma empresa pequena e profissionalize. Tenha uma assessoria jurídica. Esse é um dos parceiros estratégicos mais importantes que a gente precisa ter na empresa. Dr. Roberto, não tem jeito. O papo é muito bom, vai rápido, mas temos que finalizar. Com certeza, Fê. Fala um pouco do seu escritório para a gente só finalizar. Maravilha. Pessoal, o nosso escritório atende todas essas áreas e demandas que eu comentei aqui, esse nosso querido e muito bom esse bate-papo, né?
nós sempre focamos em pequenas e médias empresas com o intuito realmente de alavancar, de mostrar para o empresário o que ele precisa fazer e aonde ele precisa ir. Nós sabemos que nós temos caminhos, né? Nós temos aí vias, ruas, rodovias, estradas. O advogado é como se fosse o GPS para o empresário, falando, vai por aqui, faz isso, faz aquilo. É muito importante que você, empresário que está nos ouvindo, tenha sempre isso em mente, que você não precisa fazer tudo sozinho. Você tem pessoas para ajudar, você tem como fazer cada vez melhor. E para isso você pode contar com o nosso escritório, por exemplo, que tem toda essa parte. Nós ajudamos esses empresários que querem, e aí eu vou deixar aqui o nosso Instagram. Claro. Moraes Lara Advocacia. Estamos lá no Instagram, fazemos postagem todos os dias. Será uma honra e um prazer tê-los vocês conosco lá nessa rede social. Muito bom. Então, se você tiver dúvida jurídica, converse com o Dr. Roberto, que eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem, assim como ele teve esse nosso bate-papo aqui. E não seja mais um bobão. Eu sei que parece chato, esquisito falar dessa forma, mas se a gente não cuidar da nossa empresa, não fizer da forma adequada e ter uma assessoria jurídica que cuida dos nossos contratos, todos eles, trabalhistas, profissionais, a gente vai parecer um bobão, porque a gente vai cair em várias situações que não são boas e, principalmente, acaba com o nosso negócio. Semana que vem estaremos de volta, continuando nessa nossa série, falando de parceiros estratégicos, e não perca, quarta-feira, às 18 horas, aqui na Rádio Estação 4, não perca, programa Mente Empreendedora. Até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na Estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão, mais ação. Outra entrevista pra mudar de vez sua direção.